O Fórum da Barra Funda, em São Paulo, estava em silêncio absoluto. O ranger das cadeiras de madeira ecoava como trovão no salão iluminado pela luz que atravessava as janelas altas. No centro, sentada diante da mesa de audiência, estava Mariana, uma jovem de rosto cansado e mãos trêmulas que se apoiavam sobre a barriga já arredondada. Ela carregava não apenas o peso da gravidez, mas também a vergonha de uma cidade inteira que comentava sua vida como se fosse novela. Mariana havia entrado naquele tribunal com o coração apertado, misturado entre medo, vergonha e uma esperança teimosa de que finalmente a verdade viesse à tona. Os cochichos dos advogados, dos curiosos e até dos funcionários soavam como navalhas. O ar parecia pesado, carregado de julgamento. Antes que pudesse se defender, seu corpo sucumbiu à pressão. Mariana desabou contra a mesa, desmaiando diante de todos. O choque foi imediato. Um burburinho tomou conta do salão, enquanto alguns se levantavam apavorados. No canto direito, vestida com um vestido vermelho vibrante, estava Patrícia, a amante, cuja boca se abriu em um sorriso cruel. O olhar dela refletia a certeza de vitória, como se a queda de Mariana fosse apenas a confirmação de seu triunfo. Mas para entender como aquela cena se formou, é preciso voltar alguns meses. Mariana sempre sonhou com uma vida simples, uma casinha modesta, tardes de café coado na varanda e um marido que a tratasse com carinho. Durante anos, acreditou ter tudo isso. Era casada com Renato, empresário respeitado no ramo imobiliário da capital, homem visto por muitos como exemplo de sucesso. No entanto, o que parecia sólido começou a desmoronar quando os rumores surgiram. Nos corredores do prédio, nas conversas de padaria e até no salão de beleza, todos falavam de Renato e de uma mulher misteriosa que desfilava ao lado dele em restaurantes caros. Essa mulher era Patrícia, conhecida não só pela beleza, mas pela forma de exibir sua influência e charme. Quando Mariana descobriu a traição, sua vida se partiu em pedaços. Renato não negou. Pelo contrário, em uma noite fria de junho, confessou e ainda pediu o divórcio, assumindo publicamente o relacionamento com Patrícia. O golpe foi devastador. Mariana, grávida, viu sua vida virar pó. Mas o pior ainda estava por vir. Renato, para salvar a própria reputação e seus negócios, espalhou a suspeita de que o filho que Mariana esperava não era dele. Acusou-a de infidelidade, jogando lama sobre sua imagem. Patrícia reforçava cada palavra, repetindo com veneno nos lábios que aquela criança não poderia ser de Renato. A pressão se tornou insuportável e Mariana, já fragilizada, foi obrigada a encarar um processo judicial para que um exame de DNA decidisse não apenas a paternidade, mas também o rumo de sua vida. Os dias que antecederam o julgamento foram um martírio. Mariana se sentia sozinha, julgada por vizinhos e amigos que antes lhe dirigiam sorrisos, mas agora desviavam o olhar. A cada noite, abraçava o próprio ventre e sussurrava promessas ao bebê, que lutaria até o fim para que ele tivesse direito de ser amado e reconhecido. Na manhã do julgamento, o fórum estava lotado. Alguns estavam ali apenas por curiosidade, como se fosse um espetáculo. Outros buscavam ver um homem poderoso ser exposto diante da sociedade. Mariana, com o coração disparado, entrou pela porta principal. As pernas pareciam não sustentá-la, mas cada passo era guiado pela força que vinha da vida que crescia dentro dela. Renato chegou em seguida, elegante, seguro de si, com um terno caro que mais parecia armadura. Ao seu lado, Patrícia exibiu um sorriso altivo, confiante de que nada poderia abalar o poder que acreditava ter. Os dois se cumprimentaram com olhares cúmplices, como se já soubessem o desfecho. Enquanto os advogados trocavam papéis e o juiz organizava o início da audiência, Mariana se manteve firme, apesar das mãos frias e do suor que escorria pela testa. A cada instante, sentia que a sala sufocava. O peso da humilhação era imenso, mas a necessidade de ouvir a verdade era ainda maior. Foi então
que seu corpo não resistiu. O cansaço, a pressão e as emoções acumuladas a derrubaram. Mariana desmaiou diante de todos, deixando o tribunal em choque. O juiz interrompeu imediatamente a sessão, pedindo atendimento médico. Mas, mesmo pálida e com dificuldade para se manter em pé, Mariana sussurrou que não sairia dali. Ela precisava ouvir o resultado. Custasse o que custasse. Mariana se recompôs lentamente, respirando fundo, enquanto as pessoas ao redor a observavam com olhares mistos de pena e curiosidade. O juiz, sensibilizado, perguntou se ela realmente desejava continuar. Ela assentiu, com firmeza. Aquele não era apenas um julgamento para decidir sobre um papel, era sobre a dignidade de uma mulher e o direito de uma criança. Enquanto isso, Renato mantinha a expressão de soberba. Ele parecia acreditar que sua versão da história, recheada de acusações, seria suficiente para destruir a esposa que um dia prometera amar. Patrícia, de vestido vermelho vivo, recostava a Sei na cadeira com um sorriso de vitória antecipada. Mariana os observava, e a cada troca de olhares entre eles, sentia o coração apertar como se fosse esmagado. Os advogados deram início ao embate. De um lado, a defesa de Mariana, insistindo na importância da verdade. Do outro, os representantes de Renato pintando-a como uma mulher interesseira, disposta a arruinar um homem de negócios para garantir vantagens financeiras. As palavras soavam como punhais. Mariana fechava os olhos em alguns momentos, mas se agarrava à lembrança dos dias simples, quando ainda acreditava no amor. Foi nesse ponto que o exame de DNA tornou-se a chave. O resultado, guardado em um envelope lacrado, seria aberto apenas diante do juiz. Cada minuto parecia uma eternidade. A espera corroía Mariana por dentro, mas também lhe dava forças. Ela sabia que o filho era de Renato, e essa certeza era a chama que a mantinha de pé. Durante os intervalos, Mariana lembrava Sei do passado, pensava nas tardes em que preparava bolo de fubá enquanto Renato chegava do trabalho, com um sorriso no rosto e promessas de futuro. Pensava nas caminhadas pela Avenida Paulista aos domingos, quando ainda era um casal admirado pelos amigos. Como tudo aquilo tinha se perdido tão rápido. O que restava agora era um abismo cavado pela traição. Renato, ao contrário, parecia viver em outro mundo. Conversava com os advogados, fazia piadas baixas com alguns curiosos e demonstrava total desprezo pela dor de Mariana. A arrogância dele se tornava ainda mais evidente quando Patrícia se inclinava para sussurrar em seu ouvido. Riam juntos, como se o julgamento fosse apenas mais uma encenação. O público no tribunal acompanhava cada detalhe. Para muitos, aquela era apenas uma fofoca que ganhava vida diante de seus olhos. Mas para Mariana, cada olhar era uma sentença silenciosa. Ela sabia que muitos a julgavam, acreditando nas mentiras de Renato. E era isso que a feria profundamente. Não bastava ser traída. Era preciso também carregar a vergonha pública. Quando o juiz anunciou que um envelope com o exame havia chegado, um frio percorreu a espinha de Mariana. O silêncio tomou conta da sala. O papel estava ali, simples e pequeno, mas com o poder de destruir ou salvar sua vida. Patrícia, com um brilho malicioso nos olhos, cruzou os braços e ergueu o queixo, como quem já festejava a vitória. Renato ajeitou a gravata. Confiante, Mariana colocou a mão sobre a barriga, buscando coragem. Sentiu o pequeno movimento do bebê dentro de si e as lágrimas vieram aos olhos. Não chorava por pena, mas pela força que aquele serzinho lhe transmitia. Era por ele que estava ali, suportando humilhações, desmaios e olhares de desprezo. O juiz abriu o envelope lentamente e todos prenderam a respiração. Mariana mal conseguia ouvir os sons ao redor. Era como se o mundo tivesse parado. O juiz leu em silêncio as primeiras linhas, mantendo a expressão firme. O coração de Mariana batia descompassado. Patrícia e Renato trocaram um sorriso confiante. Então, com voz firme, o juiz anunciou que a leitura seria feita em voz alta diante de todos. Foi nesse instante que a tensão atingiu o auge. O público se inclinou para a frente,
os olhos fixos no magistrado. Mariana fechou os olhos por um momento, como quem faz uma oração silenciosa. A leitura começaria dali a poucos segundos, mas para ela parecia uma eternidade. Cada detalhe, cada respiração, cada olhar carregava o peso de uma vida inteira. E, enquanto esperava, Mariana sentiu algo diferente. Uma mistura de medo e esperança, como se estivesse prestes a atravessar uma porta sem retorno. O juiz ajeitou os óculos, respirou fundo e abriu a boca para pronunciar o resultado. Nesse instante, o silêncio era tão profundo que até o ponteiro do relógio na parede parecia gritar. O juiz começou a ler o resultado em voz alta e o silêncio no tribunal era quase sufocante. O exame comprova, sem margem de dúvida, que o senhor Renato é o pai biológico da criança que Mariana espera. A frase ecoou como trovão. Um murmúrio atravessou a sala, mas o que chamou a atenção foi o rosto de Patrícia. O sorriso que ela exibia, até segundos atrás, desapareceu. Os braços, antes cruzados em confiança, caíram sem força ao lado do corpo. Renato, por sua vez, ficou imóvel. O sangue sumiu de seu rosto. Pela primeira vez, não conseguiu sustentar a máscara de homem seguro. Sua boca se entreabriu, mas nenhuma palavra saiu. O salão inteiro parecia observar o espetáculo da queda de um homem e de sua amante. Mariana, ainda frágil, sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de alívio. Ela havia suportado humilhações, acusações, olhares de desprezo e agora a verdade brilhava diante de todos. Colocou as mãos sobre a barriga e fechou os olhos, agradecendo em silêncio pela justiça que finalmente se mostrava. O juiz continuou, condenando a postura de Renato. Falou de sua covardia, de como havia manchado a honra de uma mulher grávida e de como havia tentado se esquivar de sua responsabilidade como pai. Determinou medidas de proteção e garantiu a Mariana e ao bebê total segurança e direitos. Nesse momento, a plateia reagiu. Algumas pessoas que acompanhavam de longe se levantaram, indignadas com a arrogância de Renato. Outras enxugaram lágrimas discretas ao olhar para Mariana. Era impossível não se emocionar com sua resistência. Patrícia, porém, não suportou o golpe. O silêncio dela era revelador. A amante que desfilava em festas, a mulher que ria com soberba, diante da dor alheia. Agora baixava a cabeça, incapaz de encarar o tribunal. Sua imagem de vitória havia se despedaçado em segundos. Renato, irritado e envergonhado, levantou-se de forma brusca, como se quisesse reverter a situação com gritos, mas o juiz ordenou que se calasse. Cada palavra que ele tentava dizer soava desesperada, sem força, sem autoridade. Era o fim da máscara do empresário exemplar. Mariana, no entanto, não comemorava, apesar da vitória, sentiu um vazio imenso. O casamento que acreditava eterno havia acabado de forma cruel. O homem que prometera cuidar dela agora não passava de um estranho. A dor da traição ainda latejava como ferida aberta, e nenhuma sentença seria capaz de apagar esse peso. A tensão aumentou ainda mais quando Renato, em um surto de raiva, acusou Mariana novamente. Gritou que tudo era armação, que o exame poderia ter sido manipulado. Mas ninguém acreditava mais em suas palavras. O público murmurava em reprovação e até Patrícia se afastou dele, encolhendo-se na cadeira, como se quisesse desaparecer. O juiz bateu o martelo com firmeza, encerrando a sessão. Mariana permaneceu sentada por alguns instantes, respirando fundo, como se precisasse reunir forças para se levantar. Quando finalmente conseguiu ficar de pé, foi aplaudida discretamente por algumas pessoas. Eram aplausos tímidos, mas carregados de respeito. Renato saiu do tribunal cercado por olhares de reprovação. Seu império de negócios, construído com tanto esforço, começava a ruir. Parceiros se afastariam, contratos seriam rompidos. O homem que sempre prezou pela imagem perfeita, agora carregava a marca pública da vergonha. Patrícia, antes exibida e confiante, deixou o salão em silêncio. Não havia mais sorrisos, nem olhares altivos. A mulher que se achava vencedora saía derrotada, incapaz de sustentar a postura que tanto cultivava. Mariana caminhou até a saída lentamente.
Cada passo parecia pesado, como se carregasse anos de dor. Apesar da vitória, o coração estava em pedaços. Sentia-se esgotada, sem forças, como se todo o peso da luta ainda estivesse sobre seus ombros. Na porta do fórum, o sol iluminava a rua, mas para ela a claridade parecia distante. Era como se a tempestade interna ainda não tivesse passado. O bebê se mexeu em seu ventre, trazendo-lhe um alento silencioso. Mesmo assim, Mariana sabia que a batalha havia deixado marcas profundas. O que a esperava agora não era apenas a maternidade, mas também a reconstrução de uma vida destruída pela traição. E essa era uma tarefa que parecia maior do que qualquer sentença judicial. Mariana saiu do fórum com passos lentos, mas a cabeça erguida. O vento da tarde tocava seu rosto, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que respirava sem o peso da dúvida. Pessoas desconhecidas se aproximaram, oferecendo palavras de apoio e apertando suas mãos. Alguns tinham lágrimas nos olhos, como se tivessem acompanhado não apenas um julgamento, mas uma luta por dignidade. O tempo passou e a vida de cada um tomou rumos diferentes. Renato viu seu prestígio desmoronar. Parceiros de negócios romperam contratos, clientes perderam a confiança, e o nome dele deixou de ser associado ao sucesso para virar sinônimo de traição e vergonha. Patrícia, que antes brilhava em festas e exibia poder, sumiu dos holofotes. Carregava agora a sombra de ter apostado em uma vitória baseada na mentira. Mariana, por outro lado, começou sua reconstrução. Não foi fácil. As noites ainda eram marcadas por lágrimas e lembranças do que havia perdido. Mas a cada dia, ela encontrava forças no filho que crescia dentro de si. A solidão foi dando lugar à coragem. Descobriu que não estava só. Amigos de verdade apareceram. Vizinhos passaram a estender a mão. E até estranhos lhe enviavam cartas de incentivo. O nascimento do bebê foi um marco. Em uma manhã clara de primavera, Mariana deu à luz um menino saudável. O nome escolhido foi Gabriel, que significa força de Deus. Ao segurá-lo nos braços, sentiu que todo o sofrimento havia se transformado em motivo de luta. As cicatrizes continuariam ali, mas agora eram lembranças de que ela havia resistido. Nos meses seguintes, Mariana se dedicou ao filho. Cada noite mal dormida, cada choro, cada sorriso de Gabriel trazia um novo sentido para sua vida. O tribunal havia lhe dado justiça, mas era o bebê que lhe devolvia esperança. Com ele, descobriu que era possível recomeçar, mesmo quando tudo parecia perdido. Renato tentou algumas vezes se reaproximar, movido mais pelo medo de perder o pouco que ainda restava do que por arrependimento verdadeiro. Mariana o ouviu em silêncio, mas não cedeu. Entendeu que dignidade não tem preço e que sua história não poderia mais ser escrita por mãos que a haviam ferido. Patrícia, por sua vez, desapareceu do convívio social. Aquela mulher de vestido vermelho, que um dia se alimentou da dor alheia, agora era lembrada apenas como símbolo de arrogância derrotada pela verdade. Mariana, ao contrário, floresceu. Voltou a estudar, investiu em novos projetos e, acima de tudo, construiu um lar para o filho cheio de amor e respeito. Aprendeu a rir novamente. Descobriu alegria em coisas simples, como preparar o café da manhã ou ouvir o choro de Gabriel ao acordar a vida. Aos poucos, se reconstruía com novos alicerces. A história de Mariana não foi apenas sobre traição e justiça. Foi também sobre resistência, sobre a coragem de uma mulher que se manteve firme quando tudo parecia desmoronar. Em cada lágrima derramada, havia uma semente de força, e em cada humilhação suportada, havia uma verdade pronta para brilhar. Hoje, quando ela olha para trás, não vê apenas a dor. Vê a mulher que se levantou, que não deixou que o ódio e a mentira vencessem. Vê a mãe que protegeu o filho antes mesmo de ele nascer. Vê alguém que encontrou no sofrimento uma razão para renascer. Essa história é um lembrete poderoso de que a verdade pode ser atacada, pode ser sufocada, mas nunca destruída. Mais cedo ou mais tarde, ela sempre encontra o caminho. E você, que acompanhou até aqui,
O que pensa dessa história? Já viveu um momento em que a verdade demorou, mas finalmente apareceu? Deixe nos comentários sua opinião, sua experiência ou até uma palavra de apoio. Histórias como a de Mariana podem estar acontecendo ao lado de cada um de nós, e compartilhar é uma forma de fortalecer quem ainda luta. Se você acredita em coragem, em justiça e em recomeços, siga nosso canal. Juntos, podemos continuar espalhando histórias que emocionam, ensinam e provam que nunca é tarde para recomeçar.